A paz do Senhor, amados, estamos mais uma vez hoje aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da natureza do homem. Eu acredito que vai ser bom para todos nós, amém? É muito bom a gente poder se conhecer mais um pouco. Hoje nós vamos dar um início, vai ser a introdução, amém? E depois nós vamos dar sequência a esse estudo que é muito importante. Vamos orar ao nosso Deus, agradecidos por termos essa oportunidade de aprendermos a palavra de Deus. Amém? Gostaria de pedir o evangelista para fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esse dia, por mais esse momento das nossas presenças. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, dando dia de vitória, sabedoria para ensinar o melhor, mais correto, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos dessas epidemias, Senhor, não deixe que nada venha acontecer de nada conosco. O Senhor protege os seus filhos, Senhor. Não deixe que a gente seja cometido por esse mal do que está em nossa vida. Em nome de Jesus. Protege nossa vida, que nós pedimos, te agradecemos. Nos dá sabedoria e por tudo que o Senhor fez conosco. O Senhor tem nos dado livramento, dado condições de permanecer em casa, mas com tristeza, mas é o que tem que fazer. Mas que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e que possa cada vez mais nós possamos ser vitoriosos na tua presença, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Então, meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 1, a partir do 20. Gênesis 1, 20. Enquanto vocês procuram, que é muito fácil, é o primeiro livro, né? Eu quero falar que os 3 temas mais discutidos pelas religiões são a Trindade, a natureza do homem e o inferno. Então, nós vamos dar um estudo simples para que todos possam compreender daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sabemos, porque tudo que a gente sabe é porque a gente aprende, ou com a palavra de Deus, ou com nossos mestres que nos ensinaram, né? Então, tudo isso é maravilhoso para nossas vidas. E nós vamos ler esse texto aqui para você ter uma noção daquilo que nós vamos falar durante esse estudo. Gênesis 1, a partir do 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o dia 5º. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida,
toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, amados, a palavra de Deus é tão extraordinária e mostra o poderio do nosso Deus, o quanto o nosso Deus é poderoso. Não é, amados? Eu imagino que você passe momentos com Deus, alguns momentos na presença do Pai, se alegrando em saber que você é filho dele e que ele é esse Deus tão tremendo, todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O único ser incriado é ele mesmo. O Filho e o Espírito Santo são incriados, porque eles são eternos. Amém? Então, aqui no versículo 27, quando ele diz, esse versículo é muito tremendo, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tem doutrinas falsas aí dizendo que nós, mulheres, não vamos para o céu, porque nós não fomos feitos à imagem de Deus. Mas aqui a gente pode ver na palavra, e a palavra prova a verdade, de que ele criou a imagem dele, o homem e a mulher. É que quando a gente fala homem, a gente está se referindo homem e mulher. Mas aqui, na palavra de Deus, foi bem claro, homem e mulher. Amém? Então, isso é maravilhoso. Então, uma das coisas que nós devemos aprender com esse estudo, logo na introdução, é que, por exemplo, tem uma palavra que é dicotomia, que é o homem constituído de corpo e alma. Isso é uma doutrina de alguns teólogos. Eles afirmam que o homem é composto, é constituído de corpo e alma ou de corpo e espírito, que tanto faz. O espírito e a alma são um só. É isso que alguns teólogos afirmam. Eu, como teóloga, eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Porque às vezes a gente não entende, né? Tantas pessoas fazem teologia, mas aí depois pendem para a sua própria experiência interna, ou vivida, ou pensante. Eles pensam e pronto. E é isso que eles acham, né? E aí eles ensinam como doutrina. Mas a gente deve ir para a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, elas nos afirmam que a constituição do homem é de corpo, alma e espírito. E isso se chama tricotomia. Isso também nos faz a imagem do Senhor, né? Nesse sentido de que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o Pai é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é maravilhoso nós sabermos que nós somos a imagem de Deus e a Bíblia prova isso. Você quer ver isso? Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Todos vocês aí já estão com o caderninho, né, com a caneta para anotar os textos. Isso é importante. Porque dificilmente a pessoa que assiste depois vai ver novamente, né? Geralmente as pessoas andam numa correria da vida. Eu gosto de ver depois, eu mesma ensinando para eu ver o que eu posso melhorar. E é incrível que eu aprendo com a palavra, porque parece que é outra pessoa que está falando e eu estou aprendendo ali. Então eu gosto de todas as lives, eu assisto novamente. Os cultos, eu assisto novamente a diaconisa Juliana pregando, eu assisto novamente. Então isso é muito importante porque nos edifica. Quanto mais a gente aprender da palavra de Deus, melhor para a nossa própria vida, né, amados? Então, vocês já encontraram aí? 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você percebe aí que o apóstolo Paulo
estava falando ao povo de Tessalônica, e ele diz o seguinte, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito, lá no interior. Então isso é muito, muito lindo e prova que o homem é a imagem de Deus e que realmente a tricotomia é real e não a dicotomia. Amém? Então nós que cremos no Senhor, acreditamos na tricotomia e não na dicotomia. Porque é a palavra do Senhor que ensina a verdade. E nós cremos na verdade. Vamos ver mais um texto que prova isso em Hebreus 4:12. Hebreus 4. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, mais uma vez aqui, está dizendo que o espírito e a alma são distintos, porque eles ensinam que o espírito e a alma são um só. Mas não é. A palavra de Deus diz que é corpo, alma e espírito. O trabalho do Espírito Santo é trabalhar na nossa alma para que ela seja transformada. Ela seja transformada de tal maneira. Por quê? Porque a nossa alma, ela é emotiva. Quando nós sentimos muita tristeza, angústia, isso tudo vem da nossa alma. Os apetites também, que podem ser ordenados ou desordenados. Então, tem muita gente que a gente gosta de falar com a mais simples, pessoas desenfreadas. Então, tem uma alma que realmente não é transformada. Então, o trabalho do Espírito Santo é transformar a nossa alma, amém? E ele também faz um trabalho extraordinário de regeneração do Espírito. E quando esse trabalho é feito, aí o nosso corpo entra em disciplina. O nosso corpo, ele não vai fazer nada que o nosso Deus não queira. Eu não quero dizer que a gente não erra, porque eu jamais ensinarei isso. Mas é muito difícil para nós errarmos com as atitudes. É mais fácil a gente errar com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, com muitas das vezes os pensamentos e muitas vezes a maneira como nós tratamos nossos irmãos. Que nós precisamos tratá-los com muito amor, né, amados? Com carinho, com cuidado, respeitando uns aos outros, fazendo o melhor que a gente pode uns pelos outros. Tem aquele dia difícil, eu gosto até de quando a gente está naquele dia que parece que não está muito bom, a gente ficar só na presença de Deus, né? É melhor, porque às vezes a gente pode até magoar alguém, ferir alguém. Então tem aquele dia de você ficar sós com o Pai. E isso é muito importante. Então a importância que Deus dá à sua vida é tão grande que Ele designou o Espírito de Deus para nos transformar, para nos ajudar nessa caminhada cristã, nisso que nós somos, a imagem do Senhor, mas para nós termos a natureza de Cristo, tem que ter esse trabalho do Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz aqui, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Porque ela revela o bem, ela revela o mal, ela revela o certo, ela revela o errado. E ela mostra a você o caminho certo, o caminho errado, o caminho do céu, o caminho do inferno. A palavra de Deus deixa tudo isso claro. E isso é muito importante. Eu quero falar para você nessa noite, saiba da importância que você tem no reino do Senhor. Quando Deus te chamou pelo nome, sabe quando Ele te chamou pelo nome? Quando você foi enviado para o ventre da sua mãe. Naquele momento Ele disse para você assim, ó, estou te escolhendo. Você é importante para mim. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Sabe, eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo me tocou para dizer.
que você possa compreender a grandeza de Deus na sua vida. O quanto Ele ama você. O quanto você é especial. O passado não presta para a gente lembrar muita coisa dele antes de Cristo. Mas ele serve como testemunho do antes e depois de Cristo. É para a gente ver o quanto Deus fez por nós. E para ver o quanto Deus nos livrou lá do pior, da morte. Deus nos livrou de tanta coisa ruim, amados. Quantos livramentos o Pai nos deu? Muitos livramentos. Então, nesta noite, não vá dormir pensando em tristeza ou no que alguém está ferindo você. Sabe? Porque o Pai não vai te ferir. O Pai jamais te ferirá. O Pai vai acolher você. O Pai vai cuidar de você. O Pai vai ajudar você. Amém? Em quase todos os estudos bíblicos, eu falo uma coisa que talvez vocês já estejam enjoados de ouvir. Que eu falo assim, não fique com medo de morrer. Porque no dia em que o Senhor marcou para nós, a gente vai. Não é por causa do Covid, não é por causa do câncer, não é por causa do acidente, não é por causa de nada. É porque chegou aquela hora nossa. O difícil é a pessoa entender isso. Cada ser humano tem uma missão nessa terra e a missão cumprida, já não temos mais o que fazer aqui. Então nós temos que estar prontos, preparados. E para estar preparados, nós temos que nos conhecermos. Então, se eu sou constituída de corpo, alma e espírito, eu tenho que saber que eu tenho que cuidar disso. O maior cuidado é do Pai. Mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é crer e aceitar o processo de transformação, que é o processo que o Espírito Santo opera em todo ser humano. Tem gente que diz o seguinte, nossa, meu passado foi tão feio que eu acho que Jesus não me quer. Pois eu quero dizer para você que Jesus quer você. A partir do momento que você sentiu dentro do seu coração e que você entrega a sua vida para o Senhor lava você, purifica você. E você se torna uma nova criatura. Você não precisa se preocupar. Então isso é muito importante. É só deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Amém, amados? Então, nós aprendemos aqui nesses dois textos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E isso é tricotomia. Amém? O homem foi criado por Deus e os outros seres, eles foram criados por uma ordem. Vocês percebem isso? Quando a gente lê o texto base. Todas as outras coisas o Senhor disse haja. O Senhor deu uma ordem e tudo foi criado. Mas quando foi o ser humano, o Senhor fez com suas próprias mãos. Isso é diferente. Isso é especial. Você se sente especial? Você se sente feliz por isso? Então, isso é muito importante. Amém? Então, outra coisa que eu quero dizer antes de ler o outro texto é que o homem possui em seu corpo elementos constitutivos do solo. Todos vocês sabem isso. Porque todos vocês passaram pela escola, vocês sabem, né? Que o homem é constituído e ele tem fósforo, ele tem ferro, ele tem oxigênio, ele tem carvão, ele tem o sódio, potássio, iodo, cálcio e muitos outros elementos em seu corpo. Por quê? Porque nós somos feitos do pó da terra. E a terra tem tudo isso. Né? Tudo que é necessário na terra para que as plantas vivam, para que elas tenham vida, nós também temos aqui em nosso corpo. Isso é muito grande, muita gente não para pensar isso. Nós vamos passar aqui para o subtema que diz diferença entre o homem e o animal. Tem pessoas que ficam muito tristes e já me fizeram essas perguntas. Pastora, eu amo tanto meu cachorrinho. E quando ele morreu, o que vai acontecer com ele? Aí. Muita gente já me perguntou isso, principalmente quando é adolescente. E pessoas adultas também já perguntaram. Né? Meu neto Anjo mesmo vive perguntando isso. Vamos ver aqui
em Gênesis 2:7. Vamos abrir aqui em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus ele soprou a vida que havia nele em nós. Ele soprou. É diferente, é uma coisa tremenda, né? Soprou o fôlego de vida. Ele pôs no homem o espírito. Ele pôs no homem a alma, ele fez o corpo e soprou. Então isso é muito importante. A gente saber, procurar entender essas coisas para a gente se conhecer. Para você saber qual é a sua essência. O que parece em ti com Deus, o que é que parece com Deus em nós? O que parece? Isso não é lindo, amados? Você parar e pensar, meu Deus, eu sou feita à imagem de Deus. Não posso destruir esse santuário, onde o Espírito de Deus habita. Porque o Espírito do homem é regenerado para que o Espírito de Deus habite em nós. Isso é tremendo, né? Então, esse primeiro texto, você percebe que o homem, a diferença dele para o animal é que o animal só tem alma. O animal, você percebe que ele lembra do dono, o dono pode sair, ele vai ficar lembrando muito tempo. Já foi provado isso, né? E a gente vê que quando você viaja, seus bichinhos ficam em casa, seus animais. O cachorro, né? Quando você chega, a alegria que ele fica. É tremendo, né? Então Deus fez todos os animais com muito amor. Todos os animais. E é por isso que a gente tem que cuidar deles. Porque a nossa parte é cuidar deles aqui. É aqui que Deus nos deu aqui na terra. Deus nos deu essa autoridade para cuidar. Nos deu esse trabalho a fazer, dar nomes a eles, cuidar para que eles possam ficar bem. E tem tanta gente maltratando os animais. A gente não deve maltratar os animais. Quando a gente maltrata o animal, a gente está sendo uma pessoa de uma índole ruim. Porque ele não pode se defender da autoridade do ser humano. Porque ele está debaixo dessa autoridade. Então ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser zelado. Quando a pessoa percebe que ela não gosta dos animais, então por que vai pegar os animais? Deixa uma pessoa que gosta pegar os bichinhos, né? Para cuidar. É melhor do que a pessoa pegar e maltratar. Isso é muito forte de dizer. Mas tem muita gente má na terra. E quando elas mostram essa maldade, maltratando as crianças, maltratando os idosos e maltratando os animais. Pode prestar atenção. Toda pessoa que não gosta dos animais, geralmente elas não têm paciência com crianças e com idosos. E nem com pessoas doentes, enfermas. Então a gente tem que olhar para nós para a gente se conhecer, pensar como eu sou. Eu fui criada à imagem de Deus. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me entregou, com a responsabilidade que eu tenho aqui na terra? Então isso é muito importante, amados. A gente parar e pensar, né? Vamos ver Jó 32. Vamos para Jó. Jó. Todo mundo sabe que Jó é antes de Salmos. Porque a Bíblia nossa não é cronológica, né? Então ela está aqui. Os livros é fácil da gente encontrar. Jó 32, versículo 8. Versículo 8. Que diz o seguinte: na verdade, há um espírito no homem. Veja aí que está espírito com minúsculo. Aqui está se referindo ao espírito humano. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então a nossa sabedoria, ela veio de Deus.
Às vezes você olha para um ser humano tão inteligente, você fica impressionado. Tem pessoas que dizem, meu Deus, como essa pessoa é inteligente. Eu gosto de falar que meu esposo é inteligente, ele é muito inteligente. Então tem pessoas muito inteligentes que parece que elas são mais inteligentes do que outros. Mas não é, é porque elas usam, o cérebro usa a inteligência que receberam. E para realizar coisas. Então, esses homens que fazem aviões, que fazem barcos enormes para velejar, coisas extraordinárias, pessoas que escrevem coisas profundas que tocam a alma dos outros, dos que leem. Então, é muita coisa linda, a inteligência é visível, mas ela veio de Deus. Nós temos que ser agradecidos a Deus por essa inteligência, porque ela não veio por acaso, não foi porque tem gente que diz que é só para exercitar o cérebro. Sim, exercitar o cérebro, mas lembrando que essa inteligência, ela já está aqui, foi o Pai quem deu. Está aqui na palavra. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Qual é a maior sabedoria do ser humano para você? O que você entende pela maior sabedoria, se a gente fosse colocar assim? Eu entendo que é aquele que entende que Deus é o Criador e o aceita como Senhor da sua vida. É isso. Sabe, tem muita gente dizendo... E é inteligente mesmo. Mas a inteligência da pessoa não vai para o que é certo. A inteligência da pessoa não vai para se aproximar do Criador. A minha filha Juliana está dizendo aqui, ó, eu. Você é muito inteligente, viu, minha filha? Realmente, viu? Ai, glória a Deus. Então, crer em Deus é tudo, né, amados? Então, esse crer em Deus é que você usou a sua inteligência máxima. Aleluia! Você olhou para o Criador. Você entende quem é você. Você é a imagem dele. Então, isso é muito importante. A sua natureza está se tornando a natureza de Cristo pelo caminho que você está seguindo da caminhada cristã. Isso é extraordinário. Vamos ver Provérbios 20, 27. Que é depois dos Salmos, né, amados? Provérbios 20. Às vezes, quando eu estou estudando a palavra, eu me esqueço do horário, viu? Eu amo estudar a palavra de Deus, é maravilhoso. Então, Provérbios 20, 27 diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha só, amados, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Meu Deus, que lindo! A qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o Senhor olha para o nosso espírito. Como que alguém não crê que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito? Esse corpo é o invólucro que guarda a alma e o corpo. A nossa alma, ela tem sentimentos. A nossa alma, ela tem vontades. O nosso espírito é a sede da adoração ao Pai Eterno. É tremendo, né, amados? Então você é um adorador porque teu espírito recebeu o sopro do Senhor e se tornou uma lâmpada aonde o Pai iluminou e aonde o Pai fala e também o Pai recebe a adoração. Ah, isso é muito lindo, não é, amados? Então, vamos ver mais. A alma do animal perece na sua morte, mas a alma do homem não. Você fica triste com isso? Todos aqueles que me perguntaram, meu cachorrinho, eu amo tanto meu cachorrinho, e quando ele morrer, ele tem um céu para eles? Tem muita gente que fala, tem o céu dos cachorrinhos. Os cachorrinhos vão ficar lá, os coelhinhos, os bichinhos todos. Isso aí é com o papai, né? A gente não pode falar o que a Bíblia não diz. Mas a gente pode, pelos textos bíblicos, dá para perceber que eles têm vida
e tem alma. Aí quando eu vejo que tem alma, eu fico tentada a dizer que eles têm o céuzinho deles lá, né? Mas eu não posso afirmar isso, amém, amados? Vamos ver aí 2 Coríntios 5:1. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Então, amados, depois que tudo passar aqui, nós sabemos que esse corpo aqui ele vai perecer, mas nós vamos receber um corpo transformado, como diz lá em Apocalipse. E nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. Que essa é a diferença. Nós vamos estar com o Pai, assim como os anjos estão lá adorando Ele, dia e noite. Os serafins, né? Os querubins são os anjos que guardam, os serafins, os adoradores, e os arcanjos, anjos de guerra. Então nós sabemos que eles estão lá, e descem, e sobem, e fazem o seu trabalho, e também nos protegem. Porque está escrito, né, que aquele que teme ao Senhor, o anjo se acampa ao redor e o livra. Então, a palavra de Deus diz, eu creio sem duvidar. E quando eu estou ensinando, eu afirmo o que a Bíblia afirma, porque eu creio sem duvidar. E eu acredito que você também. Amém? Então, isso é muito importante, os animaizinhos, né? Vamos ver a diferença, né? E a alma do animal perece, mas a do homem não. Apocalipse 6:9. Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, as almas aqui se referem a todas aquelas pessoas que foram salvas. Aleluia! É muito lindo isso aqui. Dá pra gente parar, né? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Sabe, muitos filhos de Deus morreram por amor a Cristo. E continuam morrendo. Tem países aí que estão matando cristãos. Continuam matando. Aqui no Brasil é que a gente vê a perseguição, mas ela é sutil. Mas aí fora tem muita gente morrendo por causa do nome do Senhor na vida da pessoa. Mas essas pessoas estão diante do Pai. Elas têm um lugar reservado no céu. Nós temos o nosso lugar lá. Então nada nessa terra pode nos separar do amor de Cristo. Nada nessa terra. Sejam fortes e valentes no reino do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis agora, amados. Tempos que tem pessoas que vão dizer assim, meu Deus, será que Deus me abandonou? Eu quero dizer para você, Deus não te abandona em momento nenhum. Deus não te abandona. Ele está com você. Mas quanto mais perto estiver a volta de Jesus, mais aperto teremos aqui na terra. Então, por isso que Deus vai arrebatar a igreja. Na hora que a coisa estiver ficando feia demais, o Senhor vai arrebatar a igreja. Mas esteja pronto. Permita que o Espírito de Deus transforme a sua alma, que ele faça o seu trabalho de regeneração no seu espírito, aí o seu corpo está em completa disciplina. Ele não vai pender para as obras da carne. Ele vai se fortalecer contra aquilo que é ruim. Porque ele é o templo do Espírito Santo. E também é o templo da sua alma e do seu espírito. Isso é tremendo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No contexto bíblico, amados, às vezes o vocábulo alma, eu vou falar agora do vocábulo alma, amém? É empregado para representar o homem na totalidade do seu ser.
Tipo, aqui, ó, as almas. Vocês estão vendo aí? Então, aquela alma, vocês já viram aquela pessoa? Aquela alma assim, aquela alma assim? Na Bíblia também tem. Vamos ver Ezequiel 1:5? Vamos ver no profeta Ezequiel. Já estou encerrando, porque hoje é o início desse estudo, né? Ezequiel 1:5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Amados, eu acho que eu escrevi o texto errado, depois eu passo para vocês. Vamos ver Ezequiel 18:4. Esqueçam esse primeiro que eu falei e anote Ezequiel 18:4. Vamos ver. Ezequiel. Tem horas que eu estou preparando o estudo, procurando os textos e às vezes eu levanto para atender alguém ou para fazer alguma coisa e acabo anotando texto diferente. Então, 18:4, que diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Quando ele diz aqui, eis que todas as almas são minhas, esse vocábulo alma está sendo empregado para representar o homem na totalidade do seu ser. Amém? E quando ele diz aqui também, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Também está falando na totalidade do seu ser, porque o homem peca pelo corpo, pela alma. A alma, ela é cheia de sentimentos, e vontades, e desejos, e apetites. Então, os olhos são, a gente fala assim, os olhos são a lâmpada da alma, né? Aí vê algo que não é bom para a sua vida, e aí você deseja e quer e faz. E sem pensar nas consequências. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Já, minha filha. Mas terça-feira vai ter mais, viu? Hoje o meu auxiliar aqui, meu assistente, Ângelo Gabriel, colocou o celular virado para mim, então eu estou vendo aqui o nome de vocês, da Juliana Silva, que bênção, Elizabeth Gonçalves, Eliane Costa, que está sempre conosco, aleluia, glória a Deus, Vânia Maria Araújo, a minha filha Juliana, e deve ter outros aí que ainda não vi, que ainda não se manifestou, né, dizendo alguma coisa, mas que coisa linda, né, ver vocês aí. Então, esse estudo, ele faz com que você vá se conhecer. E eu quero que você guarde isso no coração. Porque eu quero encerrar com o último texto dessa noite, para você guardar aí. E aí, terça-feira que vem, nós vamos continuar. Porque o vocábulo alma eu quero estender um pouquinho, depois o espírito, né? Para depois a gente passar, que a gente vai estudar sobre a morte e sobre o inferno. Não muito profundamente, porque algumas pessoas se assustam. Então, só algo que nós precisamos saber para viver mais tranquilo, tá bem? Então, nós vamos ler o último, que é o termo alma, o vocábulo alma, referindo-se à alma propriamente dita, que foi Jesus quem disse, né? Lá em Mateus 10:28. Vamos lá? O último texto dessa noite, Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então ele está falando aqui da alma na totalidade do seu ser, mas a alma propriamente dita. Porque é a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? É porque a alma é que traz tudo para cá. Por que tem pessoas que adoecem de depressão, por exemplo? É por causa dos sentimentos. É por causa dos sentimentos. Esses sentimentos que nós temos de tristeza, de perdas, muitas vezes, ou de decepções muito fortes. Quando uma pessoa é decepcionada muito forte, ela pode desenvolver uma tristeza, e essa tristeza, se ela não for combatida, ela vai
crescendo e se tornando a depressão. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa alma. A gente não pode permitir que isso aconteça. Quando a gente sentir isso, a gente já tem que trabalhar em cima para mudar essa situação. É muito lindo, amados. É tremendo a gente poder entender isso e buscar ajuda do Senhor. Porque tem pessoas que não conseguem ajuda porque não detectaram no início. Então, nós não precisamos ter medo de morrer nessa terra, de alguém tirar a nossa vida e ficar apavorado, porque eles não vão poder matar a nossa alma, o nosso espírito, porque esse é só Deus que tem o poder para fazer. É Ele quem tira, é Ele quem dá, é Ele quem sopra o sopro de vida. Aleluia, glória a Deus. Marilene Souza, que saudade. Lá no Tocantins, hein? Obrigada, amém. Deus abençoe também você e sua família. Tenho saudade das meninas, que a gente tomava aquele banho no rio, hein? Era muito bom, tinha aquele tempo bom para nós lá. Que bênção você estar aí conosco. Eu estou sempre vendo seu nominho aí, viu? Que Deus te abençoe. Você é minha amiga de muito tempo, hein? Eu amo você, sabe? Você era muito carinhosa com minha mãe, carinhosa com a gente. Quando a gente ia de férias, meu marido era exagerado para comprar carne, aí tinha que pôr na sua geladeira aquela quantidade de carne exagerada. Ai, muito obrigada por tudo que você fez pela minha mãe, pela companhia, pelo carinho que você tinha com ela, viu? Ela agora mora no céu, de vez em quando eu tenho que me segurar para não chorar quando falo dela, mas eu sei que Deus me ajudou, me fortaleceu, porque ela sempre foi uma mãe extraordinária para minha vida, em caráter, de vida, em exemplo. Que Deus abençoe. A irmã Kelly Nete está sempre presente, né, irmã Kelly Nete? Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. A diaconisa Juliana está parabenizando o Ângelo. Essa ideia foi muito boa. Amém. Por falar em ideia boa, vocês também podem mandar versículos, tá? Participando. Eu falei isso, o meu filho Neto deu essa ideia para que os que ficam em casa, que muitas vezes não podem participar do culto, indo lá na frente, dando na oportunidade, que às vezes a gente dá do início do culto até mais de uns 40 minutos, 30 minutos é a oportunidade. O pessoal vai na frente, dá testemunho, canta, fala um versículo bíblico, fala alguma coisa importante. Então, meu genro Ramon, que Deus te abençoe, meu genro Ramon. e então vocês podem participar também, tá bem? Aí na quinta-feira, quando a diaconisa Juliana estiver pregando, vocês podem mandar o versículo bíblico e ela vai ler para você participar da palavra, amém? No momento da palavra, ela vai ler lá com você e vai ser uma bênção. Então, eu quero que você participe. E não só os que estão em casa, nos estudos bíblicos você também pode mandar, que eu vou procurar aqui. Eu estou falando aqui, por exemplo, o vocábulo alma, falando referindo-se ao sangue, porque às vezes fala da alma referindo-se ao sangue, por exemplo. Aí você pode mandar um versículo que você encontrou a respeito disso. Amém? Então isso vai ser muito importante. Isso nas terças-feiras. E no domingo, quando eu estiver pregando, você também pode mandar seu versículo bíblico. Amém? Belas damas ali, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus dê uma noite de vitória para todos vocês. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não vi seu Raul, não sei se ele está aí, mas a irmã Terezinha, mas deve estar, né? Estão aí, né? Então, que Deus abençoe vocês, abençoe todos vocês que estão sempre conosco na live. Eu sei que tem alguns que assistem depois, viu? Não sei porquê, eles arranjam tanta coisa para fazer que na hora da live eles não estão aqui. Mas é bom que estejam para participar, tá bom, amados? Que Deus abençoe. Agora, Loane, a Loane, que Deus te abençoe, viu, amada? Amo você, que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não entendi não. Então agora, amados, eu vou fazer uma oração.
E nessa oração, eu gostaria que você colocasse o que você quer receber de Deus. Tá bom? Você vai exercitar sua fé agora. E eu creio que o Senhor vai te dar a vitória que você precisa. Em nome de Jesus, tá bem? Pode apresentar seus filhos, você pode apresentar um sonho, um projeto. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Deus ouve a nossa oração. Ele ouve, é só a gente ter fé. Ele vai olhar para nós, ele vai ver que a gente tem fé e ele responde. Amém? Então oremos ao nosso Deus por esse momento especial de aprendizado da palavra de Deus. Pai querido, muito obrigada, porque nós temos essa oportunidade de aprender do Senhor. A tua palavra é rica, é cheia de ensinos maravilhosos, são doutrinas extraordinárias para nossas vidas. E por isso, Pai, nós nos alegramos. Agora, Pai querido, os teus filhos estão diante da tua presença. Eles estão apresentando a ti, Pai querido, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que eles querem realizar, também a vida espiritual, a vida sentimental. Pai querido, tem muitas pessoas que querem se casar e ainda não se casaram. Que o Senhor abra essa porta para a tua filha, para o teu filho, que busca a sua família. Não deixa nada atrapalhar. Que o Senhor venha dar vitória completa. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu te louvo pela vida de cada um deles. Eu creio no teu poder que se manifesta. E que o Senhor está operando maravilhas. Que o Senhor está dando, Pai querido, agora a vitória, ó Deus, na vida sentimental e na vida profissional. Nós sabemos que tem muitos empreendedores. Pessoas, Pai querido, que trabalham por conta própria agora. Nesse momento de pandemia, nós passamos por algumas dificuldades. Mas o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor não tem deixado faltar o pão na mesa. O Senhor é um Deus zeloso. Pai querido, por isso eu te peço agora, como ministra da tua palavra, porque a tua palavra, Pai querido, é viva e eficaz. Que se manifeste na vida de cada um dos teus filhos a vitória do Senhor. Na vida espiritual, sentimental e profissional. Que teus filhos se desenvolvam espiritualmente dia após dia. Em nome do Cordeiro de Deus. Porque tu és santo, aleluia. Tu és soberano, tu és o Rei da glória. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o amado da nossa alma, aleluia, glória a Deus. E o Senhor estende a tua mão poderosa sobre a terra, para abençoar, para sarar, para fazer brotar a vida nos corações, em nome do Cordeiro Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor dos Exércitos, pelo teu milagre. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa oração, a oração da tua igreja. E o Senhor há de dar resposta para eles. E eles vão se alegrar e te glorificar na tua presença. Muitas vezes o Senhor pode dizer para esperar um pouco, mas o Senhor vai responder. Recebe o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Também a Rafaela Gomes, que Deus te abençoe, Rafaela, que Deus abençoe a irmã Corina e todos aí da sua casa, que dê saúde a ela, porque eu sei que ela hoje sentiu-se mal, mas o Senhor está presente. Dá vitória, em nome de Jesus, Pai, à tua filha. Nós cremos no milagre que a tua filha Corina. Também neste momento, amados, levanta a tua mão comigo aí. Vamos fazer uma oração pela Débora Alves Cerqueira. Pai querido, abençoe a Débora. Ela está no mês de ganhar nenê. E ela está sofrendo. Ela está sentindo muitas dores e o corpo muito frágil. Senhor, tem misericórdia. Tu és o médico dos médicos. Visita aquela vida agora, Senhor. Em nome de Jesus. Traz sobre ela o milagre, meu Deus. Porque tu és o Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Nós cremos, Pai, e oramos
abençoando a Débora, abençoando a sua mãe e abençoando esse momento, abençoando a sua filha que está no ventre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica agora. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. O meu abraço a todos vocês e que a paz do Senhor reine em suas vidas. Aleluia, glória a Deus.